Existe uma dor que não grita. Ela não se manifesta em desespero visível, nem em lágrimas escandalosas. Ela se instala em silêncio, pesa no peito e rouba algo que parecia intocável: as palavras. É quando você tenta orar e não consegue. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque a dor ocupou todo o espaço onde antes existiam frases, pedidos e até esperança. Talvez você esteja aí agora, cansado demais para explicar, ferido demais para repetir orações que já não fazem sentido, tentando juntar forças para falar com Deus, mas sentindo que até isso exige uma energia que você não tem mais. E junto com esse silêncio vem a culpa, a sensação de que algo está errado com você, como se não conseguir orar fosse sinal de fraqueza espiritual, de fé pequena, de distância de Deus. Mas deixa eu te dizer algo com calma, como quem se senta ao seu lado, não como quem aponta o dedo. O silêncio que nasce da dor não é rebeldia, não é frieza espiritual. Muitas vezes, é o último recurso de uma alma exausta que ainda confia, mesmo sem conseguir explicar. Existe um ponto da dor em que a mente entra em sobrevivência. Nesse lugar, a alma não discursa, ela apenas tenta respirar. E Deus conhece esse lugar. Ele não espera frases bem construídas quando o coração está em ruínas. Ele não se afasta porque você não conseguiu orar hoje. Pelo contrário, é justamente aí que ele se aproxima de um jeito que muitos nunca perceberam. Talvez este vídeo não seja para te ensinar a orar melhor. Talvez seja para te libertar da ideia de que você precisa performar espiritualidade quando tudo dentro de você está quebrado. Aqui você não vai ouvir promessas vazias, vai ouvir verdade, verdade que sustenta, verdade que acolhe, verdade que não exige palavras quando o que resta é apenas um suspiro. Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você ainda busca sentido, mesmo no silêncio. E isso já é mais fé do que você imagina. O que vem a seguir vai te levar a entender por que até a fé cansa. E porque isso não significa que Deus desistiu de você. Existe um lugar emocional que quase ninguém descreve em voz alta. Não é a perda da fé. Não é revolta contra Deus. É o cansaço de acreditar enquanto tudo dentro de você dói. É quando a fé não desaparece, mas pesa. Pesa porque você continua confiando, continua esperando, continua tentando, mesmo sem ver resposta. E isso cansa mais do que desistir. Talvez você tenha sido forte por tempo demais. Forte para a família, forte para a igreja, forte para quem espera que você sempre tenha uma palavra pronta. Forte até para Deus, na forma como você aprendeu que deveria se apresentar diante dele. E um dia, sem aviso, essa força acaba. Não porque você pecou, não porque falhou, mas porque ninguém consegue sustentar esperança infinita sem descanso. É nesse ponto que a fé começa a cansar. Não a fé verdadeira, mas a fé performática. Aquela que exige postura, frases corretas, comportamento exemplar, mesmo quando o coração está em colapso. Você se ajoelha, tenta começar uma oração e percebe que algo travou. Não sai, não flui, não vem. E o silêncio aumenta a angústia, porque você começa a se perguntar se Deus está decepcionado com você. Aqui está uma verdade que poucos dizem com clareza. Deus não se cansa de você quando sua fé cansa. Ele não mede sua espiritualidade pela sua capacidade de se manter inteiro quando tudo está desmoronando. A fé que cansa não é a fé que Deus rejeita, é a fé que chegou no limite humano. E Deus conhece esses limites melhor do que você. Quando a fé cansa, geralmente é porque ela foi carregada sozinha por tempo demais. Você confiou, mas não descansou. Esperou, mas não se permitiu sentir. Continuou acreditando, mas ignorou a dor acumulada. E a alma cobra essa conta. Não com gritos, mas com exaustão, com apatia, com silêncio.
Talvez você ache que deveria orar mais, ler mais, se esforçar mais. Mas talvez o que sua alma precisa não é de mais esforço, e sim de menos cobrança. Deus não está esperando que você prove nada agora. Ele não está te observando para ver se você vai desistir. Ele está presente no momento exato em que você percebe que não consegue continuar do mesmo jeito. A fé que amadurece passa por esse lugar. Um lugar onde ela deixa de ser barulhenta e se torna honesta. Onde ela não precisa impressionar ninguém, nem a si mesma. Onde confiar em Deus não significa entender, mas apenas não ir embora por dentro. Se você sente que até a fé está cansada, talvez isso não seja o fim de nada. Talvez seja o início de uma relação mais verdadeira com Deus. Uma relação que não exige máscaras espirituais nem frases prontas. Uma relação onde o silêncio também é aceito. No próximo trecho, você vai entender o que realmente acontece dentro da sua mente e do seu corpo quando a dor é intensa demais. E por que isso explica, sem culpa, por que você não consegue orar. Quando a dor ultrapassa certo limite, algo muda dentro de você. Não é falta de fé, não é escolha consciente, é o corpo e a mente entrando em modo de sobrevivência. Nesse estado, o cérebro desliga tudo o que não é essencial para continuar vivo. Emoções complexas se confundem. A capacidade de organizar pensamentos diminui, as palavras somem, e a oração, que depende de linguagem, intenção e formulação, simplesmente não acontece. Isso não é espiritualidade fraca, é neurobiologia humana. Em dor intensa, o cérebro prioriza proteger você do colapso total. Ele reduz acesso à fala, à reflexão profunda, à elaboração simbólica. Por isso, você sente um vazio estranho. Não é ausência de Deus, é excesso de dor. É a mente dizendo, agora não dá para explicar nada, só dá para aguentar. É por isso que você tenta orar e a mente fica em branco, ou repete frases automáticas sem sentir nada. Ou para no meio da oração com a sensação de que algo está errado. Não está. Seu sistema interno está sobrecarregado. Deus não se ofende com isso. Ele não espera que você funcione espiritualmente quando tudo em você está tentando apenas não desmoronar. Existe uma mentira perigosa que muitos acreditaram. A ideia de que sentir confusão, apatia ou silêncio diante de Deus é sinal de afastamento espiritual. Não é. Muitas vezes é sinal de dor profunda não processada. Dor que não encontrou espaço para ser sentida com segurança. Dor que foi engolida em nome da força, da fé, da resistência. Deus não criou você apenas como espírito. Ele criou corpo, mente, emoções. E Ele sabe exatamente como cada uma dessas partes reage quando a dor ultrapassa o limite do suportável. Ele não exige linguagem quando o cérebro não consegue produzir. Ele não exige clareza quando a mente está em neblina. Ele não exige postura quando tudo em você está cansado. Talvez você esteja tentando resolver espiritualmente algo que primeiro precisa ser reconhecido como humano. Não para diminuir a fé, mas para salvá-la. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, a culpa começa a cair. E sem culpa, o coração começa a respirar de novo. Você não está distante de Deus porque não consegue orar. Você está ferido, e Deus se move em direção a feridos, não se afasta deles. O silêncio que você vive agora não é um erro no caminho espiritual. É uma fase onde Deus age de forma diferente, mais profunda, mais silenciosa, mais sustentadora. Quando você para de se acusar por não conseguir orar, algo começa a mudar, a tensão diminui, a pressão interna alivia. E nesse espaço, Deus começa a trabalhar não com palavras, mas com presença. Não com explicações, mas com cuidado. No próximo trecho, você vai perceber algo surpreendente. A Bíblia não condena esse silêncio. Pelo contrário, ela reconhece e legitima esse lugar onde as palavras não chegam.
Existe um silêncio que foi mal interpretado por séculos. Um silêncio que muitos aprenderam a temer como se fosse prova de abandono ou frieza espiritual. Mas quando você olha com atenção para as Escrituras, percebe algo desconfortável para quem gosta de respostas prontas. A Bíblia não trata o silêncio diante de Deus como pecado. Ela trata como linguagem legítima da alma em dor. Há momentos em que homens e mulheres de fé simplesmente não falaram. Não porque não criam, mas porque não conseguiam. A Bíblia não romantiza esses momentos. Ela não os enfeita com frases bonitas. Ela apenas registra. Gente cansada demais para explicar. Gente confusa demais para pedir. Gente que permaneceu diante de Deus sem discurso algum. E em nenhum desses registros, Deus se afastou. Nós fomos ensinados a acreditar que fé sempre se manifesta em palavras. Mas a fé mais profunda, muitas vezes, se manifesta em permanência. Ficar quando tudo dentro de você quer fugir. Permanecer quando não há nada bonito para dizer. Continuar ali mesmo, sem entender o que está acontecendo. Isso não é ausência de fé. Isso é fé reduzida ao essencial. Existe uma diferença enorme entre silêncio por indiferença e silêncio por dor. O primeiro afasta. O segundo aproxima. O silêncio da dor não fecha o coração. Ele apenas não consegue se expressar. E Deus, que conhece os pensamentos antes que eles se tornem palavras, não exige tradução quando a alma está ferida. Talvez você tenha sido ensinado que Deus só responde quando você fala certo, quando pede do jeito certo, quando ora com convicção visível. Mas o Deus bíblico se revela também quando não há som. Ele se aproxima de quem não consegue formular nada. Ele se faz presente quando o único gesto possível é continuar ali, respirando, mesmo sem força. O problema é que o silêncio assusta. Assusta porque ele nos tira o controle. Sem palavras, você não conduz a oração. Você não direciona Deus. Você não organiza o pedido, você apenas se expõe. E essa exposição, para quem já está machucado, parece perigosa, mas é exatamente aí que a relação deixa de ser religiosa e se torna verdadeira. Deus não precisa que você explique sua dor para entendê-la. Ele não precisa que você a transforme em oração bem formulada. Ele a conhece antes de você aceitá-la. O silêncio que você vive agora não é rejeição divina. É um convite sutil para parar de tentar impressionar e começar a apenas estar. Quando você entende que o silêncio não te condena, algo se solta por dentro. A pressão diminui. A necessidade de se justificar diante de Deus cai. E nesse espaço começa a surgir uma confiança mais profunda. Não aquela que fala muito, mas aquela que não vai embora. No próximo trecho, vamos tocar em um ponto que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O momento em que orar parece falso, pesado, quase uma traição ao que você realmente sente. Chega um momento em que tentar orar machuca mais do que ficar em silêncio. Você se aproxima de Deus, começa a falar, e algo dentro de você se retrai. As palavras soam vazias. As frases parecem copiadas de outros momentos da sua vida. Você fala, mas não se reconhece no que está dizendo. E isso gera um desconforto profundo, como se estivesse sendo desonesto com Deus. Pouca gente admite isso, mas muitos sentem. Orar nesse estado parece um teatro que você não tem forças para sustentar. Você repete expressões de fé enquanto por dentro existe dor, dúvida, cansaço ou até confusão. E então surge o medo. Medo de estar sendo hipócrita. Medo de estar enganando a si mesmo. Medo de que Deus perceba essa desconexão e se afaste. Aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Deus não se ofende com a sua honestidade interna. Ele não espera que você diga algo que não corresponde ao que você sente. A oração que fere não é a que falta palavras, é a que ignora a verdade do coração.
Quando você força uma espiritualidade que não reflete sua condição real, isso gera mais distância, não mais proximidade. Existe uma espiritualidade aprendida que valoriza frases corretas mais do que corações verdadeiros. Ela ensina que é melhor falar algo bonito do que admitir que não sabe o que dizer. Mas Deus não se relaciona com versões editadas de você. Ele se relaciona com o que é real, mesmo quando isso é confuso, frágil ou silencioso. Talvez o motivo pelo qual orar esteja pesado agora não seja afastamento espiritual, mas resistência interna. Uma parte sua se recusa a fingir. E isso não é rebeldia, é integridade. É a alma dizendo que precisa de um jeito diferente de se aproximar de Deus, sem máscaras, sem performance, sem frases prontas. Deus não exige coerência emocional para ouvir você. Ele não exige fé bem organizada para permanecer perto. Ele não exige palavras quando o que você sente ainda não tem nome. Ele prefere o seu silêncio verdadeiro a uma oração que você não consegue sustentar. Quando você se permite parar de forçar a oração, algo curioso acontece. A culpa começa a ceder, a tensão diminui. E aos poucos, a presença de Deus deixa de ser associada à cobrança e volta a ser percebida como refúgio. Não um lugar onde você precisa acertar, mas um lugar onde você pode ser honesto, mesmo sem saber o que dizer. No próximo trecho, você vai descobrir que oração não começa na boca. Ela começa muito antes, e às vezes ela acontece sem nenhuma palavra. A oração mais profunda raramente nasce das palavras. Ela nasce da postura interior. Quando você não consegue falar com Deus, mas ainda se volta para Ele de alguma forma, isso já é oração. Mesmo que seja apenas um pensamento solto, mesmo que seja um suspiro cansado, mesmo que seja ficar em silêncio, consciente da própria fragilidade. Nós aprendemos a associar oração a discurso, mas antes de existir linguagem, já existia relação. Antes de existirem frases organizadas, já existia presença. Deus não espera que você explique o que está sentindo para se aproximar. Ele se aproxima porque você está ali, mesmo sem forças para dizer nada. Há momentos em que o único gesto possível é permanecer, não fugir, não se distrair, não anestesiar a dor com barulho, apenas ficar. Esse ficar é uma forma de confiança silenciosa. Não é passividade, é entrega sem palavras. É reconhecer que você não tem controle, não tem respostas, não tem pedidos claros, mas ainda assim não fecha o coração. Talvez você ache que isso é pouco, que não conta como oração. Mas é exatamente nesse nível que a fé deixa de ser conceito e se torna experiência. Quando você não tenta conduzir Deus, nem explicar sua dor, nem resolver nada. Você apenas permite que Ele esteja presente enquanto você respira e sente o que precisa ser sentido. Deus lê o que você não consegue formular. Ele entende a tensão no peito. Ele percebe o cansaço que você não consegue nomear. Ele acolhe o medo que você ainda não consegue admitir. Nada disso precisa virar frase para ser ouvido. A oração sem palavras não é invisível. Ela é profunda demais para ser falada. Existe uma paz estranha que começa a surgir quando você aceita esse tipo de oração. Não é alívio imediato. Não é solução rápida. É um descanso sutil. Um descanso que vem da certeza de que você não precisa se explicar para ser acolhido, que você não precisa melhorar para ser ouvido, que você não precisa falar para ser visto. Quando a oração deixa de ser esforço, ela se transforma em espaço. Espaço para Deus agir sem interferência. Espaço para você sentir sem culpa. Espaço para a dor se acomodar sem te engolir. E nesse espaço, algo começa a se reconstruir por dentro, mesmo que você ainda não perceba. No próximo trecho, vamos falar sobre algo essencial:
Deus não se afasta quando você quebra. Pelo contrário, Ele se aproxima de um jeito que muitos nunca perceberam. Existe uma ideia silenciosa que se instala na mente quando tudo desmorona. A ideia de que Deus se afasta quando você quebra, como se a fraqueza criasse distância, como se o colapso espiritual fosse um limite para a presença divina. Mas essa ideia não nasce da verdade bíblica, ela nasce do medo humano de não ser suficiente. Quando você quebra, algo essencial cai junto, a ilusão de controle, a imagem de força constante, a narrativa de que você sempre consegue lidar com tudo. E é justamente isso que abre espaço para uma experiência mais profunda com Deus. Porque enquanto você está inteiro por fora, costuma esconder o que está ferido por dentro. Quando você quebra, não há mais onde se esconder. Deus não se move na direção da sua performance, Ele se move na direção da sua verdade. E a verdade, nesse momento, é fragilidade, é confusão, é cansaço, é não saber o que fazer nem o que pedir. E isso não repele Deus, isso atrai. Porque a presença dele não é prêmio para quem se mantém firme, é abrigo para quem já não consegue se sustentar. Talvez você tenha aprendido que precisa estar forte para se aproximar de Deus, que precisa estar bem para orar, que precisa se organizar por dentro antes de voltar. Mas o Deus que se revela nas Escrituras se aproxima exatamente quando tudo está fora do lugar. Quando a dor é grande demais, quando a fé está silenciosa, quando a alma está exposta. Quebrar não afasta Deus. Quebrar remove barreiras, remove discursos prontos, remove defesas, remove a tentativa de se justificar. E nesse estado, a relação deixa de ser formal e se torna íntima. Não porque você fez algo certo, mas porque não consegue mais fingir. Deus não se assusta com o seu colapso. Ele não se decepciona com a sua exaustão. Ele não se distancia porque você não conseguiu orar. Ele permanece, ele sustenta, ele envolve, mesmo quando você não percebe, mesmo quando não sente nada, mesmo quando tudo parece vazio. Há uma presença que só se revela na fragilidade. Não aquela presença que anima multidões, mas a que sustenta indivíduos no silêncio. Uma presença que não exige resposta imediata, que não cobra reação, que apenas fica. E esse ficar é o que impede que você se perca completamente. Talvez o que você chama de afastamento de Deus seja, na verdade, um modo diferente de proximidade, menos perceptível, menos emocional, mais profunda, uma proximidade que não depende do que você sente, mas do que Ele é. No próximo trecho, vamos falar sobre o que acontece quando a oração começa a voltar. Não como antes, não do mesmo jeito, mas de uma forma mais simples, mais verdadeira, mais madura. Quando a oração começa a voltar, quase ninguém percebe de imediato. Ela não retorna com força, nem com palavras bonitas, nem com a sensação de vitória espiritual. Ela volta simples, às vezes tímida, às vezes incompleta. E se você não estiver atento, pode até achar que isso ainda não é oração de verdade. Mas é, e talvez seja a mais honesta que você já fez. Depois do silêncio, algo muda dentro de você. A necessidade de explicar tudo diminui. A pressa por respostas se dissolve. Você já não tenta convencer Deus de nada. Não tenta provar fé. Não tenta sustentar uma imagem espiritual. A oração que volta não quer impressionar. Ela quer apenas existir. Talvez volte como uma frase curta, um pensamento solto, um reconhecimento simples de que você ainda está ali. Às vezes, tudo o que surge é um "eu estou cansado". E isso basta. Porque agora não existe mais esforço para parecer forte. Existe apenas verdade. E a verdade cria espaço para Deus agir sem resistência. Essa oração não nasce da expectativa de mudança imediata. Ela nasce da aceitação do momento presente. Não porque você desistiu de esperar,
mas porque aprendeu que esperar não exige barulho. A fé amadurecida não precisa gritar. Ela permanece. Ela confia sem precisar se provar o tempo todo. Você percebe que a oração mudou quando ela deixa de ser um dever e se torna um encontro imperfeito, muitas vezes silencioso, mas real. Não existe mais cobrança interna, não existe medo de falar errado, não existe urgência em sentir algo específico. Existe apenas presença compartilhada. Esse retorno da oração não significa que a dor acabou. Significa que ela encontrou um lugar mais seguro dentro de você. Um lugar onde ela pode existir sem te dominar. E nesse espaço, Deus trabalha de forma discreta, profunda, contínua, não com espetáculos, mas com sustentação diária. Talvez você tenha saudade de como orava antes, da intensidade, da clareza, do entusiasmo. Mas a oração que nasce depois da dor não é menor. Ela é mais enraizada, menos dependente de emoção, mais conectada à realidade. Ela não tenta fugir do sofrimento, ela caminha com ele, e isso prepara você para algo ainda mais profundo. Um momento em que não será você falando com Deus, mas Deus conduzindo você para um lugar de descanso, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. No próximo trecho, vamos entrar em um momento guiado, um espaço de silêncio e palavras simples, pensado para quem ainda não sabe como orar, mas sente que precisa permanecer. Agora, não é um momento de aprender nada novo. Não é um momento de entender. É um momento de permanecer. Se você conseguir, apenas diminua o ritmo por dentro. Não tente organizar pensamentos. Não tente produzir sentimento. Apenas esteja aqui como você está. Deus não precisa que você se prepare para este momento. Ele já conhece o estado do seu coração. Respire com calma. Não de um jeito técnico. Apenas perceba que o ar entra e sai. Esse movimento simples já é sinal de vida. E onde há vida, Deus está presente. Não force concentração. Se pensamentos vierem, deixe que venham. Se forem embora, deixe que vão. Você não está aqui para controlar a mente, mas para permitir descanso. Talvez tudo dentro de você esteja cansado. Cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar entender por que certas coisas aconteceram. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa encontrar sentido. Não precisa justificar sua dor diante de Deus. Ele não está te interrogando. Ele está te acolhendo. Se conseguir, reconheça em silêncio aquilo que pesa mais hoje. Não transforme em frase bonita. Apenas reconheça. Pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser vazio, pode ser raiva, pode ser confusão. Não esconda isso de Deus. Ele já vê. Reconhecer não é reclamar, é parar de fugir por dentro. Talvez você não consiga dizer Deus. Talvez o nome nem saia. Tudo bem. Ele não depende de ser chamado para estar presente. Ele não depende da sua linguagem. Ele se aproxima porque você é você, não porque você conseguiu falar certo. Se quiser, apenas pense algo simples. Não precisa repetir em voz alta. Algo como, eu não sei orar agora, ou eu não sei o que fazer, ou eu estou aqui. Não tente sentir nada específico depois disso. Não espere resposta imediata. Apenas permita que essa verdade exista diante de Deus. Deus trabalha muito além do que você percebe. Enquanto você descansa, Ele sustenta. Enquanto você silencia, Ele cuida. Enquanto você não consegue pedir, Ele entende. Você não está atrasado espiritualmente. Você está em processo. E processos profundos quase sempre acontecem em silêncio. Se a dor vier mais forte agora, não se assuste. Às vezes, quando paramos de nos defender, o que estava guardado aparece. Isso não é piora, é abertura. Deus não abandona você nesse ponto. Ele permanece mais perto do que você imagina, mesmo que você não sinta nada.
Mesmo que tudo pareça igual, permaneça mais um pouco, não como obrigação, como descanso, não como esforço espiritual, como permissão. Permissão para não ser forte agora, permissão para não ter resposta, permissão para não saber orar. Tudo isso é visto, tudo isso é acolhido. Quando você sentir que este momento pode se encerrar, não saia bruscamente. Leve essa postura com você. Não tente voltar ao ritmo antigo imediatamente. A oração que nasce daqui é simples, às vezes silenciosa, às vezes imperfeita, mas é real. E isso é suficiente. O que vem depois não é uma grande virada emocional. É algo mais discreto, uma forma diferente de caminhar. Um encerramento que não fecha tudo, mas te acompanha. É isso que vamos fazer a seguir. Talvez você tenha chegado até aqui esperando sentir algo extraordinário. Um alívio repentino, uma resposta clara, uma mudança imediata. Mas o que acontece de verdade, na maioria das vezes, é mais sutil. É como se algo dentro de você tivesse sido colocado de volta no lugar certo. Não resolvido, mas sustentado. Não curado por completo, mas cuidado. A vida não se reorganiza de uma vez. A dor não desaparece só porque você ficou em silêncio diante de Deus. Mas algo muda na forma como você caminha com ela. Você já não carrega tudo sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não percebe, existe uma presença acompanhando seus passos. E isso muda tudo, ainda que de forma silenciosa. Você não precisa sair daqui mais forte. Não precisa sair animado. Não precisa sair com respostas. Basta sair sabendo que não foi abandonado no momento em que não conseguiu orar. Basta sair com a certeza de que Deus não mede sua fé pelo seu desempenho nos dias difíceis. Ele permanece quando você permanece, mesmo em silêncio. Talvez amanhã você ainda não consiga orar. Talvez as palavras demorem a voltar. Talvez o cansaço continue. Isso não significa retrocesso, significa continuidade. A fé que passou pelo silêncio não é frágil. Ela é depurada, menos barulhenta, menos dependente de emoção, mais enraizada na confiança de que Deus não vai embora quando você não consegue sustentar nada. Leve isso com você. Quando a dor apertar, não se cobre por não saber falar com Deus. Apenas não se afaste por dentro. Permanecer já é oração. Respirar já é entrega. Não fugir já é confiança. E isso, mesmo que pareça pouco, é profundamente visto. Deus não espera que você volte a ser quem era antes da dor. Ele caminha com você para que você se torne alguém mais verdadeiro depois dela. Não melhor no sentido de desempenho espiritual, mas mais inteiro, mais honesto, mais consciente da própria fragilidade e, por isso mesmo, mais aberto à graça. Se este momento te acompanhou em silêncio, saiba que você não está sozinho. Muitos passam por esse vale sem conseguir explicar. E Deus atravessa esse vale junto, passo a passo, sem pressa, sem cobrança, sem exigência de palavras. Permaneça, mesmo quando não souber como orar. Mesmo quando não sentir nada, mesmo quando tudo parecer pesado demais, Deus continua aí. E isso é o que sustenta quando todo o resto falha. Se este vídeo falou com você em algum nível, não deixe esse momento terminar aqui. O seu like ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão vivendo a mesma dor em silêncio. Ao se inscrever no canal, você garante que não estará sozinho nas próximas reflexões e orações que vamos compartilhar. Nos comentários, se sentir liberdade, escreva a sua dor e o seu pedido de oração. Este espaço é um lugar de acolhimento, não de julgamento. E se você conhece alguém que está passando por um tempo difícil, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha e que ainda existe um lugar seguro para descansar o coração diante de Deus.